um negócio, porque que acontece? O Vasco oscilou bastante, apesar de ter ganhado do América, não foi um jogo excelente. Contra o Santos, um primeiro tempo muito bom, na minha opinião, com um apagão no final, né? E um pênalti que para mim não foi, né? Eu não sei o que vocês acham, eu queria até perguntar para o Marquinhos. O Edmundo falou que acha que foi. Eu vi que está bem dividido, com um pouco mais de pessoas achando que não foi pênalti, né? Porque o Pumita, eles falaram que o Pumita puxou a perna, ele não foi para cima do jogador, do Marcos Leonardo, né? Edmundo, você achou que não foi pênalti mesmo, né? Não, eu achei que foi pênalti. Eu achei que foi pênalti e acho que o Puma foi inexperiente, embora ele tenha uma certa experiência, porque o Marcos Leonardo estava indo para o lado do campo. Então, se ele deixa o jogador passar, acho que o garoto foi esperto também, atrasou a passada para que houvesse o contato, mas acho que faltou malandragem ali. Talvez, sei lá, vou tentar adivinhar. Talvez se fosse o Medel, não teria cometido a penalidade. Entendeu? Acho que faltou malandragem, faltou malícia, principalmente do Pumita, que ontem estava disperso, né? Ele, na minha opinião, falhou nos 3 primeiros gols do primeiro tempo, né? Não chegou a ser falha assim gritante, mas mal colocado, né? No segundo gol, porque ele tem que estar naquela posição ali. E no terceiro, o Zé Gabriel que perde a bola, mas ele já está lá na frente. Não está na posição de lateral. E aí o Marcos Leonardo acerta um belo chute de perna esquerda. Aquela coisa que a gente fala muito, né, o Gui? Casa onde falta o pão, como é que é? Todo mundo briga e ninguém tem razão. É mais ou menos isso. Ontem você pode achar uma série de culpados. Embora eu tente ver sempre o lado positivo das coisas. O Vasco não jogou nada contra o América e ganhou. Somou 3 pontos. Jogou um primeiro tempo excelente contra o Santos e perdeu por 3-1. E se os 2 jogos fossem empate, por exemplo, hoje nós estaríamos comemorando, porque seria empate com confrontos diretos. A gente frearia tanto o América quanto o Santos. Só que a gente ia fazer 2 pontos apenas. A gente ganhou lá, por sorte, na minha opinião, do América Mineiro, e contra o Santos, que não merecia perder, nós perdemos. Mas no final o resultado foi positivo. Nós fizemos 3 pontos e por isso, por culpa desses 3 pontos, estamos fora da zona de rebaixamento. E hoje, rezar, torcer demais aí para o Botafogo sair da má fase e vencer a equipe do Goiás. E aí vem a sequência, que eu acho que é o momento do Vasco se afastar de vez dessa zona de rebaixamento, que são 4 jogos disputados na cidade do Rio de Janeiro, né? 3 em São Januário e o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Se tiver momento melhor, apesar dos jogos serem difíceis, amanhã eu vou torcer para o Fortaleza se classificar também em cima do Corinthians, porque a gente vai puxando sardinha para o nosso lado. Porque quanto mais o Fortaleza estiver envolvido na final da Sul-Americana, mais eles vão tirar o pé no Campeonato Brasileiro. Então, são coisas do futebol, mas eu acho que tem que esquecer tudo que aconteceu ontem lá na Vila Belmiro e seguir em frente, porque o campeonato ainda é longo, o Vasco precisa de mais 19 pontos. É bastante ponto ainda, e acho que esses próximos próximos 4 jogos, se o Vasco consegue fazer aí, sei lá, 9, 10 pontos, o 12 seria fantástico, mas se consegue fazer 9 pontos, 10 pontos, 7 pontos, sabe? Aí já vai, na minha modesta opinião, respirar bem, porque os outros times têm confronto direto. Boa. E para você, Marquinhos, você achou que foi pênalti, não foi? Você acha que o Daronco, de repente, prejudicou um pouco o Vasco? Muita gente reclama do Daronco, principalmente em lances, às vezes, bobos, né, cara? Por exemplo, nas expulsões, cara, foi ridículo o que ele fez. Por quê? Que não deveria ter sido expulso nenhum dos 2 que ele expulsou, nem o Medel, nem o Lucas Lima. Para mim, tinha que ser o João Paulo, o expulso por parte do Santos, e do Vasco da Gama, cara, o Sebastião. Só que aí eu acho que foi um reforço, né, pro Santos o Sebastião ficar em campo, né? Porque o que tá jogando o Sebastião é brincadeira. Aí o Daronco falou: não, peraí, deixa eu deixar esse cara em campo, porque ele tá atrapalhando aqui, né? Eu vou ajudar um pouco mais o Santos aqui. Mas o que você achou? Você achou que foi pênalti? Não foi? O que você achou da atuação do Daronco?
Apesar do o Daronco tem problema com o Vasco desde uma Copa do Brasil ali, Vasco e São Paulo, né? Que o Pássaro até rasgou muito o Daronco. Eu acho que desde aquele dia ele tem um pezinho atrás com o Vasco, né? Mas, apesar de eu achar que o Daronco tem um pé atrás com o Vasco e disse, se eu fosse o juiz, eu não teria dado pênalti. Não teria dado pênalti. Mesmo olhando o VAR depois. Mas eu achei que o maior culpado foi o Pumita. Porque, assim, num termo bem de futebol mesmo, ele garoteou completamente, né? O Marcos Leonardo toca a bola, tá indo na diagonal, tá se afastando do gol É. e ele não tem a menor necessidade de tocar nele ali, porque o que o menino vai fazer? Tá jogando em casa. Sabe que o árbitro já costuma marcar coisa contra o Vasco. Sentiu um toque, ele vai se atirar. E aí você coloca o seu destino na mão da arbitragem do Brasil, que é uma arbitragem que todo mundo sabe que não tem a melhor das qualidades, né? Então, para mim, o principal culpado nesse lance do pênalti foi o Pumita, sendo pênalti ou não, independente da interpretação que você venha a ter. Ele realmente também acha, cara. O Marcos Leonardo puxou, ele deu a possibilidade de marcar o pênalti. Aí, se foi ou não foi, eu acho que é um lance discutível. Eu não acho que é, nossa, não foi nem a pau. Não, tá até porque tá um pouco dividido. Eu acho que alguns lances, você assiste o jogo, você percebe que ele demora para marcar, aí ele marca uma falta aqui e não usa o mesmo critério para outra falta. Cara, é um juiz ruim. Infelizmente, é um juiz ruim, cara. Eu tava até falando com o pessoal, que eu tenho uma coluna num site chamado It's a Go. E aí eu escrevo toda semana lá. Falei, cara, eu vou escrever agora na próxima coluna sobre a arbitragem brasileira, porque não tem como ficar quieto, cara. É um negócio que parece que só vem caindo desde os anos 2000 até agora, cara. Então, é lamentável a arbitragem do Brasil e sempre os caras da CBF, eu esqueci o nome do rapaz que sempre faz terça-feira lá o vídeo, eles defendem de forma ridícula. O Vasco foi muito prejudicado contra o Santos em São Januário, num pênalti em cima do Pedro Raul, num lance muito parecido com o do Pumita, só que ainda mais assintoso, porque o jogador bota o pé e derruba o Pedro Raul. E aí, ele deu, na terça-feira, logo depois disso daí, ele foi defender o árbitro, o contato normal. Agora eu quero ver o que ele vai fazer, porque ele sempre fazia um malabarismo, né, pra justificar. Não, o árbitro tá certo, ó. Aqui ele deu uma. Entendeu? Isso que me irrita um pouco na arbitragem, né? Mas vamos deixar a arbitragem para lá. Quer dizer, né? Deixar a arbitragem para lá, mas olha a notícia que saiu agora. Eu tava vendo o pessoal do chat, mas a notícia que saiu agora, tudo bem, ele não é titular do time do Vasco. Mas o Jair, cara, ele foi punido com 4 jogos de suspensão por conta da expulsão contra o Bahia. Aí como que a gente vai pegar e vai falar que o Vasco não está sendo prejudicado pela arbitragem, por STJD, por CBF, em todas as instâncias, né? O Vasco conseguiu ser um time que é prejudicado tanto na CBF quanto na Justiça Brasileira. Cara, como que pode, gente? Não tem a mínima, não tem explicação ele ser punido com 4 jogos. E aí a gente, tudo bem, o Jair não é titular, não tá. Alguns acham que ele não tá jogando muito bem, ele é até um dos mais criticados quando entra. Mas não tem como, né, Edmundo, punir ele com 4 jogos de suspensão. A automática já estava mais que o suficiente, na minha opinião. No caso, ele foi expulso por uma agressão, né? Uma cotovelada no jogador do Bahia. Ele perde o gol, que poderia dar a vitória ao Vasco, e em seguida ele é expulso. Então, aquele dia que tudo dá errado. A gente tem que esperar agora, por exemplo, qual vai ser a punição do Maidana, para ver se existe critério, ou se funcionou o que o presidente do América fez, que gritou, xingou e que tem uma missão Salva Vasco, alguma coisa assim, né? Operação Salva Vasco. Operação Salva Vasco. Então, assim, cara, ao contrário do que eu falei do locutor do Santos, se começar a punir a arbitragem, a gente não vai ter rodada de Campeonato Brasileiro por falta de árbitro. Porque eles erram toda hora. Erram para cá, erram para lá. Acho que essa galera aí do STJD, sei lá que é, essas instâncias aí, esses caras ficam no almoço de família, ficam sei lá, não sei aonde, vendo jogos dos seus times, e aí depois chegam lá e julgam de qualquer maneira. Não tem critério, né? Acho que é um absurdo o fato de... Só que se o clube recorre, pega o efeito suspensivo, também consegue derrubar isso com facilidade. Eu juro para vocês, seria muito mais fácil
se tivesse uma regra, cotovelada, X jogos. Porque aí você não tinha essa dúvida. Tabela, né? Uma tabela, não tinha essa dúvida se você ajuda, atrapalha, beneficia, porque eu mesmo já fui beneficiado. Na final do Campeonato Brasileiro, o Eurico mandou ser expulso, porque eu tinha tomado o terceiro cartão amarelo. Fui beneficiado pela lei, porque fui julgado antes da final e fui absolvido. E, de fato, eu não tinha feito nada demais. Eu provoquei a expulsão mesmo. E fui absolvido. Mas por quê? Porque naquela ocasião o Eurico tinha muita força na CBF. Eu falo muito aqui de política, né? Não de política, de fazer política, de estar presente, de se fazer presente na FERJ, na CBF, porque no final das contas, essas pessoas é que definem quem vai apitar qual jogo. No Campeonato Brasileiro, tem até uma certa coerência. O jogo é entre um time do Rio contra um time de São Paulo, vem apitar um cara que é da Federação Gaúcha. Tem até um pouquinho de critério maior do que no Campeonato Estadual. No Campeonato Estadual, são todos os árbitros do Rio de Janeiro. E antes de serem árbitros ou qualquer uma outra profissão, eles foram torcedores. A gente começa a torcer para futebol ainda criança, gente. E o cara vai mudar na hora de um lance decisivo ou como esse pênalti aí que divide opiniões, né? Ele acaba levando o coração, acaba julgando pelo coração. Então, enfim, esse é o nosso futebol brasileiro, mas eu tenho na minha cabeça que não é sacanagem, não é leviano, é falta de preparo mesmo, falta de investimento da CBF, que é dona de um campeonato e não preza, não cuida do campeonato, não cuida da qualidade do campeonato, por isso escala os árbitros mesmo. Eu sei que eu falei, voltei aos árbitros, e a gente estava falando do Jair, mas, cara, é muita gente que manda e que nunca esteve no campo. Então, eles não conseguem entender porque no lance do Jair não foi uma cotovelada deliberada. A regra mudou muito. Antigamente, abrir o braço era proteção. Aí, ó, Guilherme Arana pegou 2 jogos. Tá vendo? Não há Gabigol coerência. também vai ser julgado. Então, mas antigamente abrir o braço era proteção. A gente usava muito o braço para se proteger. Hoje, o cara abre um pouquinho o braço, o jogador vem, bate com o rosto. E quantas vezes a gente vê? E começa a se jogar, simula, e a arbitragem acaba punindo. Então tem que ter muito critério. E acho que foi exagerado aí esses 4 jogos de suspensão para o Jair. O Marco, aliás, ó, o pessoal é sensacional também, né? Era para ter punido o Puma com esses 4 jogos, ó, o Paulo Henrique, infelizmente aí, não foi. Aí, esse é o critério que a gente quer ver. Meu Deus do céu. O que você achou? O que você achou dessa punição, Marquinhos? Não, achei essa punição surreal. O lance do Jair não é um lance de agressão, onde ele vai para bater no cara, é um lance normal de jogo, ele realmente dá no cara e tem que ser expulso. Daí eu concordo com você, um joguinho de suspensão estaria ótimo. E o Vasco tem que se atentar muito a como é que foram julgamentos semelhantes em outros lances, como o Edmundo próprio falou, o jogo contra o América Mineiro, o zagueiro deu uma agressão muito mais clara, o Gabigol, como o colega falou aí no comentário, foi expulso também, esticando o braço, então vários outros lances com outros times também vão ser julgados. E aí o Vasco tem que ficar atento nessa jurisprudência para conseguir diminuir, né, essa suspensão. Porque foi absurda? Foi, mas agora tem que lidar com ela, né?